Aula 2, essa aula vai ser prática, nós vamos ter que juntar de duplas aí, você estando de casal ou não. Se tiver de casal, provavelmente vai treinar com outra pessoa para não brigar aqui ao vivo, né? Mas nós vamos fazer alguns treinamentos de comunicação. Tá? E a comunicação é parte fundamental do casamento, fundamental das nossas vidas com os nossos filhos, fundamental do nosso trabalho. Qualquer lugar vocês vão utilizar os mesmos princípios que estão aqui. Tá? Agora, nós vamos direcionar para a questão de casal. Mas muita gente, depois que faz esse treinamento, fala assim, cara, meu relacionamento com o meu chefe melhorou. Com as pessoas subordinadas a mim melhorou também. Por quê? Porque tudo isso nós vamos usar muito. São coisas que a gente acaba colocando no dia a dia. Da onde que veio essa ideia? Do estudo das relações humanas. Então as pessoas literalmente colocavam, imagina um Big Brother na década de 70, eles colocavam as pessoas num apartamento, tinham acabado de casar, o casal tinha acabado de casar, feliz, ó, entra nesse apartamento, fica aqui 24 horas. Espalhava a câmera e filmava as pessoas, interagindo. E aí eles filmavam, faziam um vídeo das pessoas e depois de 10, 15 anos, eles viam como é que esse casal estava. E eles iam descobrir o que tinha no começo que fazia com que era diferente os casais que se separaram e os casais que não se separavam. Né? Lembra que a gente estava trazendo que, na primeira aula, casamento é um plano divino. Está totalmente alinhado com a ideia do espiritismo de evolução. Então, para a gente, se o casamento, o afrouxamento do casamento é igual ao recrudescimento do egoísmo, o contrário também é verdadeiro. Se a gente aumenta os laços de casais, nós estamos evoluindo, nós estamos nos tornando melhores, estamos diminuindo o nosso egoísmo. Então, treinar habilidades de casais significa a gente dar passos efetivos na nossa reforma íntima. Não tenha dúvidas. Primeira coisa, eu quero que vocês entendam o que deu errado nessa conversa aqui. Ó. Você não tá nem aí pra nada mesmo, né? Nossa! Boa tarde. O que foi? Tem mais de um mês que eu te pedi pra pendurar esse quadro, até hoje nada. Nossa, esqueci, mano. Esqueci completamente. Você podia me lembrar, né? Ah, eu tenho que te lembrar de tudo? Isso que me deixa grilado, sabe por quê? Não, por quê? Porque você acha que eu só tenho essas coisinhas pequenas pra ficar pensando, né? Eu tenho que cuidar da coisa da casa, carro, escritório, sua mãe também, que eu tenho que ficar lembrando as coisas dela e resolver coisa pra ela. Eu não faço nada. Não, eu troco fralda, eu cuido da criança o dia inteiro, eu troco fralda, eu dou comida, eu ponho pra ninar, eu busco, eu levo, mas isso pra você não tem valor, né? Tem valor. A única coisa que eu tô te pedindo é pra você me lembrar. Custa me lembrar. Não tem valor não, porque se tivesse, você ia pelo menos fazer as pequenas coisas que eu te peço. Coisa pequena, esse é o problema. É que você pega as coisas pequenas e transforma numa coisa grande só pra brigar comigo. Mas você não lembra que eu tenho 1000 coisas pra pensar. Tem. Você tem tudo pra pensar, menos em mim e na Luísa. Né? Porque em nós duas você não pensa não. Pode deixar, precisa não. Pessoal, quanto tempo durou essa briga? Chuta. 1 minuto. 1 minuto. Será que estava tudo bem mesmo? Pode deixar? Ficou tudo bem? Obviamente que não, né? Ficou tudo ruim. Às vezes vai demorar 2 semanas, 3 semanas para recuperar dessa briga, né? O que deu errado? Então, pessoal, o que deu errado nessa briga? O que vocês acham? Onde é que estava o erro ali? Ninguém escutou ninguém. A comunicação. O que na comunicação que estava errado? De quem? Foi culpa da mulher, não? Ah? Foi do homem? Não o cara não coloca o quadro, pô. Eu entendo que é um problema científico nosso, né? Difícil, né? Que lembrar as coisas. Aí que tá, né? Tem esse mito aí mesmo, né? Tem um monte de mito aí sobre casal, pessoal. E às vezes a gente já se apega nisso e fala assim, não, isso é porque mulher consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Homem não consegue, isso é uma balela, tá? Não existe isso. Isso tem a ver com a forma como a gente comunica, o padrão de comunicação. Então, esse experimento que eu estava falando, colocar os casais tudo num lugar só e falar assim, ó, vamos ver esse tipo de briga. O que aconteceu? Depois de você ver 100 brigas dessas, você fala assim, gente, toda vez é esse aqui o mesmo problema, ó. Isso aqui repete em todo casal. Às vezes eu estou atendendo casal, sai um casal, entra outro casal, continua a mesma briga. Eu falei, uai, mas eles combinaram lá fora? É a mesma coisa. Por quê? Porque é um padrão. E a gente tem esses padrões de comunicações. Existem 4 padrões de comunicação que estão mais relacionados ao divórcio. Quando você usa desse padrão de comunicação, a pessoa não te escuta.
Então, mesmo que seja um motivo real, tá tudo justo, você tá dentro do seu direito, você realmente tem uma necessidade, você usa o padrão de comunicação, o outro já não consegue te escutar. E aí vira briga. E aí você não consegue o que você quer. Então, existem 4 padrões de comunicação que provocam essa piora do seu relacionamento. E é isso que nós vamos entender hoje. Quais são esses 4? Eu vou ensinar um antídoto do mais importante para vocês entenderem, e nós vamos treinar nesses padrões de comunicação. Certinho? É muito importante você entender o seguinte: todo relacionamento vai ter conflito. Não existe relacionamento sem conflito, tá tudo bem. Né? Ontem, a Lu chegou para mim, daqui a pouco eu conto, depois eu falar dos padrões. Já eu vou falar o padrão de comunicação que aconteceu com a gente hoje. Então, assim, o casamento tá feliz, tem conflito. Tá tudo certo. Agora, esse conflito escala para uma briga, a ofensa, aí não tá certo. Usou os 4 padrões, esses padrões são tão complicados que o pesquisador que fez essa pesquisa chama de 4 cavaleiros do apocalipse. Ele provoca o apocalipse do quê? Do casamento, né? Ou do seu relacionamento de maneira geral. Então a ideia não é que não exista nenhum tipo de negatividade, mas a interação positiva tem que ser muito maior. Então, de acordo com essa pesquisa, para cada uma interação negativa, a interação que eu estou falando às vezes é uma palavra mesmo, sabe? Uma interação negativa, você tem que ter 20 interações positivas fora de conflito, no dia a dia, 20 para cada uma. E durante o conflito, 5 para 1. Então, enquanto está no conflito, ainda tem que ter mais interação positiva que negativa. É assim no relacionamento de vocês? Talvez alguns sejam, outros não, mas nós temos que mirar nisso, aumentar a positividade, diminuir a negatividade e chegar nesse padrão, de 5 para 1. Quais são esses padrões de comunicação inadequados? O primeiro é o criticismo. É a forma como que a maioria das vezes a gente expressa uma queixa. O que é o criticismo? É quando você transforma um evento, alguma coisa que aconteceu, numa característica de personalidade do outro. Então o criticismo é assim, ao invés de você falar, te pedi para você colocar leite na geladeira ontem e você esqueceu. Você fala assim, você nunca lembra de nada. Você entendeu a diferença? Você está atacando, você está trazendo um fato à tona que você precisa de uma necessidade diferente. O outro é você criticar quem o outro é. Você é muito esquecido, como você falou aí. Você é muito chato. Toda vez você faz isso. Você não está nem aí para nada. Você nunca faz as coisas direito. Ela começou assim, aquela mulher. Ela chegou, você não está nem aí para nada. Você não está nem aí para nada mesmo, né? Te pedi para colocar o quadro, você não colocou. Isso é um criticismo. 70% das vezes, quem começa uma interação para reclamar de alguma coisa no relacionamento são as mulheres. E esse é o recurso mais utilizado, é o criticismo. O homem também usa o criticismo, mas 70% das vezes que tem alguma coisa para falar de relacionamento, quem fala é a mulher. Às vezes o homem começa só 30% das interações, bem menos. Então, olha só, quando você usa o criticismo, o que acontece no outro? Quando você é atacado, dá vontade de fazer o quê? Contra-atacar, se defender. Né? Então, o segundo padrão negativo é a defensiva. Tem 3 formas principais de você fazer a defensiva. Primeiro, é você contra-atacar a pessoa. E você que faz não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu sou esquecido, você esqueceu de levar os meninos na escola. Contra-atacar. Segunda coisa, ficar se explicando. Né? Eu tenho um monte de coisa para fazer. Você não vê aqui que é porque eu fui tal coisa, fui fazer tal coisa, aí não deu certo, você fica se explicando. E o terceiro é fazer de coitadinho. Assim, nossa, mas eu trabalho tanto, estou tão cansado. E aí você se faz de coitadinho, não escuta outra pessoa. Qual que é o problema da defensiva? Pode parecer justo, o outro me atacou, vou me defender. Mas você não transmite que aquilo que o outro está falando é importante. Aí o outro fala de novo e arruma outro argumento. E aí você contra-ataca. Aí o outro arruma outro argumento, aí o outro critica de outro jeito. E aí a hora que você vê, você já está brigando. Então, qual que foi a defensiva dele? Você não vê que eu tenho um monte de coisa para fazer? Cuidar da sua mãe, por exemplo. Então ele está querendo, ao invés de escutar ela, fala assim, nossa, amor, você me pediu, pisei na bola, estou aqui mexendo no celular, podia estar fazendo isso, me esqueci. Não, ele não assume responsabilidade. Ele entra na defensiva, contra-ataca. E aí a briga continua, certo? Isso acontece em segundos, é uma fala, é uma frase. E aí você vê várias vezes isso acontecendo. Daqui a pouco nós vamos voltar e ver de novo
e realmente entender cada vez que acontece, tá bom? Para a gente poder entender cada uma dessas coisas. O que aconteceu comigo com a Lu ontem? Né? Eu, pela bilionésima vez, peguei o controle e não deixei no lugarzinho de controle de chave lá de casa, né? Aí a Lu chegou e falou assim, toda vez você nunca deixa esse controle aqui. Aí eu contra-ataquei. Né? Eu falei assim, quando você pega meu carro, você também não deixa? O que tem a ver? O que tem a ver eu não deixar com ela também não deixar quando ela pega a chave do meu carro, que é muito raro? Né? Então, não tem nada a ver, mas eu deixei de escutar ela, perdi a oportunidade de falar assim, nossa, realmente, assumi a responsabilidade. Né? E a forma dela falar também foi com criticismo, que é generalizando as coisas. Então, assim, nós temos que ter muita atenção para diminuir isso muito. Vamos ver agora uma cena disso acontecendo, para a gente poder comentar. Você nunca me ajuda com nada. A bagunça que tá essa cozinha. Então, o dia inteiro arrumando casa, cozinha, tudo. Nossa, eu tô morta, eu tô muito cansada. Você acha que eu tava trabalhando também, amor? Eu trabalhei o dia inteiro. Eu coloco dinheiro nessa casa. Que eu tô preparando palestra, tô preparando aula, não tô à toa, não. Eu trabalho o dia inteiro. Eu fico em casa fazendo o quê o dia inteiro? Não, pelo menos eu faço meu trabalho direito. Pelo menos eu sei atender direito. Isso eu sei que eu sei fazer. Não fico reclamando. O que aconteceu aqui? Como é que foi a entrada dela? Eu faço tudo nessa casa. Ó. Então, ó, você nunca me ajuda com nada. Né? Essa foi a entrada. Você nunca me ajuda com nada. Olha a bagunça que está esse lugar aqui, que confusão. E aí o outro respondeu como? Se defendendo, eu também faço, eu trabalho, eu faço acontecer, não sei o que, arrogância, não é? Acabou piorando as coisas. Os dois saem mais desconectados um do outro. Ele usou de um mecanismo também que a gente já vai falar, que é outro cavaleiro do Apocalipse, ele, né? Que é o desdenho. Eu acho esse ator aí maravilhoso. Então, ó, vamos ver mais um exemplo para vocês verem, ó. Amor, toda hora você tá no celular. Fica esse negócio vendo blogueiro o dia inteiro. É Instagram o dia inteiro. Não, toda hora, a gente quer fazer algum negócio, você tá no celular toda vez. Você vê tanto que é rápido, né? Quando vocês vão falar de celular? Toda hora você tá no celular. Você só mexe no celular o dia inteiro. O que o outro vai fazer? Nossa, amor, tem razão. Obrigado. Nossa, eu tava assim, era isso que estava faltando na minha vida. Né? Nunca. Né? O que você faz? Você mexe muito mais que eu pelo menos estou fazendo coisa do trabalho, não sei o quê. É ou não é? Então, tá vendo que os padrões eles vão se repetindo em todos os casais, é muito parecido. Criticismo, defensivo, criticismo, defensiva. Existe mais um aqui, ó. Como é que está o tempo? Só para eu ter noção. Que horas são? 10h30, então não vai dar tempo não. Vamos para o 3, que é o desdenho. Tá? O que é o desdenho? Desdenho é quando você quer rebaixar a outra pessoa. Você quer diminuir quem o outro é. Acontece geralmente quando você está já com mágoa, com raiva, e aí para você ou ganhar uma discussão, como se isso fosse possível, você acaba falando algo que dói para outra pessoa. Faz comparações negativas, ou xinga em casos extremos. Né? Você quer humilhar o outro, você quer diminuir a outra pessoa. Isso chama desdém. Basicamente você está comunicando, você não presta. Então, é uma forma mais pesada de criticismo, porque no criticismo, você está generalizando quem o outro é, você está falando de uma característica negativa de uma forma ruim. No desdenho, você quer machucar o outro. Então, é diferente. Então, vamos dar uma olhada num exemplo aqui para vocês verem. You're being so much like your father. Do not compare me to my father. I didn't compare you to him. I said you were acting like him. You're exactly like your mother. Everything you're complaining about her, you're doing. You're suffocating Henry. Olha só. Ele tinha um problema com o pai. Então a forma dela ofender ele é falar que ele era igual ao pai dele, está agindo exatamente igual ao seu pai. Aí ele fala para ela que ele está ofendido, o que ela faz? Não, eu não falei que você é igual a ele, eu falei que você está agindo como ele. Defensiva. É a diferença que faz isso. Aí fica brigando pelo que falou, assim, né? Eu falei, não falei desse jeito, não falou sim, não falei nada. E aí fica brigando em torno do que das pequenas coisas ali, ao invés do mais profundo. Você está tentando me ofender, me dizendo que eu pareço alguém que eu não gosto, no caso o pai dele. E aí ele faz a mesma coisa, ele contra-ataca, né? Ele usa o desdém, você também é igual a sua mãe, você sufoca as pessoas. Então eles usaram a comparação com a família como algo negativo. Né? Como algo negativo, porque era no contexto deles era algo negativo. Às vezes a pessoa fica brincando, usando desdenho. Né? Falando, a mamãe já está gorda. Poxa, isso não tem um contexto de brincadeira disso.
Né? Não tem como outra pessoa levar isso na boa. A não ser que seja um contexto muito específico. Qual que é o limite? Como que isso bate no outro? Se o outro se sente que está divertindo, está brincando, tá tudo certo. Se o outro está realmente se ofendendo, se é uma ironia que rebaixa a pessoa, não está certo, é desdém. Tá? Isso aqui é o padrão de comunicação mais relacionado com o divórcio. Dúvidas do desdém, pessoal? Criticismo, defensiva? Não? Beleza. E o quarto padrão de comunicação é a fuga emocional. O que é a fuga emocional? Isso aqui a frase está errada. A fuga emocional é quando acontece um fenômeno chamado de luta ou fuga no nosso corpo. É o seguinte, quando a gente está enfrentando um desafio, nós podemos ficar tão assim, irritados, bravos, que a gente entra num quadro de não conseguir lidar com aquilo. O coração bate a mais de 105 por minuto. Você tem a sensação de luta ou fuga. É uma sensação parecida com o pânico, em que você, nossa, não quer ouvir falar mais. Você precisa ou sair daquele lugar ou você vai explodir. É a sensação de estar transbordando. Aí acontece a fuga emocional. Então, os homens geralmente cruzam os braços, pegam o celular, né, tá no meio da conversa, mexendo no celular para não ter que lidar com aquilo, para de responder, para de olhar, ou então simplesmente sai da sala. Isso chama fuga emocional. A pessoa não quer conversar, sai, sem falar nada, vai embora, dá conta de lidar com aquilo. Né? A mulher às vezes fica no negócio, mas fica com o olhar de peixe morto, assim, né? Tipo... O desdenho, inclusive eu esqueci de falar, o desdenho tem formas de você desdenhar sem falar nada. Né? É o levantar da rima labial, né? Fazer assim com a cabeça, né? E rolar os olhos. Tá? São formas de você desdenhar da pessoa sem falar nada, isso é muito comum. Então vamos ver uma fuga emocional, pessoal. Não tem dinheiro, não tem plano, nem emprego, por que eu iria fingir? Onde você vai? Sei lá, eu não tenho nenhum plano. No meio da conversa, no meio de resolver o problema, ao invés de resolver, não dou conta, tchau, vai embora. Espera passar. Né? Não funciona muito bem. Então vamos voltar agora e ver aquela briga de novo e encontrar os 4 cavaleiros do Apocalipse. Você não tá nem aí pra nada mesmo, né? Isso foi um criticismo. Nossa! Boa tarde. O que foi? Tem mais um. O que ele fez? Hã? Não, ainda não. O que foi isso? Foi um desdenho. Olha o tanto que é sutil. Por que foi um desdenho? Ele estava falando boa tarde para ela? Não, o que ele estava querendo dizer para ela? Você é mal educada, hein? Não é? Falou nem boa tarde? Então olha só como a gente é sutil. É com pequenas palavras, é com a vibração. Aqui a gente pode expandir para a questão espírita, é a vibração que importa. Qual que era a vibração dele ali? Era de desdenhar dela. Nossa, boa tarde. Olha só como eu sou educado e você não é educada, não é? Então ele já desdenhou. O que foi? Né? Opa. Boa tarde. O que foi? Tem mais de um mês que eu te pedi pra pendurar esse quadro até hoje, nada. Ó, ele está lutando. Será que eu defendo? Será que eu assumo? Sim, completamente. Você podia também... Ó, Você podia me lembrar, né? aí entrou a defensiva. Né? Você tinha que ter me lembrado. Eu tenho que te lembrar de tudo. Olha só como é que é a posição não verbal dela, é de ataque completo, né? Fuzilando ele. Isso me deixa de lado, sabe por quê? Ó, o que foi isso? Desdenho, né? Com o braço, com o olhar, né? Virou o olho para cima. Por que você acha que eu só tenho essas coisinhas pequenas para ficar pensando, né? O coisinha pequena, né? O que coisinha pequena? O que você pensa não me importa. O que você precisa são coisas pequenas. Eu sou muito melhor do que você. Basicamente, o desdém é quando você comunica isso. Eu sou melhor do que você. Né? Eu não tenho esse problema, é só você que é ruim desse jeito. O homem geralmente desdenha mais do que a mulher. É mais comum o homem desdenhar. Cuidado, coisa da casa, carro, defensiva. Sua mãe também, que eu tenho que ficar lembrando as coisas dela, resolver as coisas para ela. Não. Aqui ela começa também a se defender, porque quando ele, né, também faz o criticismo. Eu cuido da criança o dia inteiro, eu troco fralda, eu dou comida, eu ponho pra ninar, eu busco, eu levo, mas isso pra você não tem valor, né? Isso foi uma forma de desdenho também.
né? O que eu faço não tem valor para você, você não, né? De atacar, né? De criticismo. Tem valor. A única coisa que eu estou te pedindo é para você me lembrar. Usa me lembrar. Não tem valor, não, porque se tivesse, você ia pelo menos fazer as pequenas coisas que eu te peço. Criticismo. Esse é o problema. É que você Como ninguém se sente escutado, eu tenho que falar mais alto, falar de novo e falar mais alto. pega as coisas pequenas e transforma numa coisa grande só para brigar comigo. O que ela fez? Desdenhou Mas de você novo. lembra que eu tenho 1000 coisas para pensar. Você tem tudo para pensar, menos em mim e na Luísa. Né? Porque em nós você não pensa, não. Pode deixar, não precisa não. Certo? Conseguiram ver com mais facilidade? O quantas vezes acontece? Acontece 10, 15, 20, 30 vezes em um minuto. A nossa comunicação é tão sutil que isso vem muito forte. Então vamos lá. Esse pode deixar, precisa não, esse é toda vez. É, né? É uma chantagem emocional, né? É uma chantagem emocional. Então nós vamos falar agora do antídoto do criticismo. Como que a gente consegue trazer uma necessidade sem ser crítico? E essa é uma das habilidades mais legais e úteis da gente aprender, que já podem trazer um impacto já imediato para o nosso relacionamento. E segundo, qual que é o antídoto da defensiva? Qual que é o antídoto da defensiva? Você usar da empatia e assumir a responsabilidade. Qual que é o antídoto do criticismo? Usar o cinto sob preciso. Qual que é o antídoto do desdenho? É você aumentar a admiração pelo outro. Porque quando você admira mais o outro, você não desdenha dele. Certo? E qual que é o antídoto da fuga emocional? Você conseguir diminuir a sensação de explosão, de transbordar, acalmar durante o conflito, e aí você conseguir lidar com ele e voltar no assunto. Então vamos falar primeiro sobre cinto sob preciso. O que é isso? É uma técnica em que você vai trazer as suas necessidades. Ao invés de você falar de maneira generalizada, você vai falar exatamente o que você sentiu, qual a situação relacionada àquilo e o que você precisa. Tá? Então vamos supor, em relação à questão do quadro, o que ela está sentindo? O que ela está sentindo? Deixada de lado, né? Como ela se sente decepcionada, é uma sensação de estar em segundo plano, não é? Ela falou alguma dessas coisas? Não, ela atacou ele, ao invés de falar o que está sentindo. Então, primeiro, sinto sobre o que ela sente em relação ao quadro que não foi colocado, certo? Então, na hora do cinto sob preciso, você tem que ser muito específico. Você vai falar sobre um ponto específico. Essa é uma técnica que você vai usar para você poder conversar sobre coisas que estão acontecendo agora, no momento presente, ou que aconteceram em breve. Aí, ontem a gente foi no supermercado e eu fiquei chateado. Aquela hora que a gente estava pegando o shampoo, isso não deixou eu pegar aquele que eu precisava. Entendeu? Então, assim, é muito específico. Aquilo lá que aconteceu ontem, tal hora, eu fiquei me sentindo assim. E depois você vai falar o que você precisa. O que você precisa é uma necessidade positiva. O que é isso? Frequentemente, quando a gente vai falar o que a gente precisa, a gente fala o negativo. Né? Por exemplo, eu quero que você pare de me enrolar. Isso não é o que você precisa. O que você precisa, eu quero que você coloque o quadro. Eu quero que quando eu fale, eu sinta que aquilo... você está pensando naquilo, que você lembra daquilo, que você se importa com aquilo. E se você não pode colocar o quadro, só me fala, amor, estou esquecendo o quadro não, hein? Deixa que amanhã eu coloque, que hoje realmente o trabalho não deu certo. Então, ela quer sentir que as necessidades dela importam. Essa é a necessidade positiva dela. Para isso, ela tem que saber disso. Frequentemente, a gente nem sabe disso. Então, no caso daquela esposa lá que falou com o marido sobre a questão doméstica, qual que é a necessidade dela? Ela quer dividir as tarefas melhor. Ela está sobrecarregada. Então, o que ela sente? Às vezes são coisas difíceis de dizer. Não tem como esse assunto ser leve, esse assunto ser fácil. Né? Fala assim, eu quero transformar todos os assuntos em assuntos leves. Não tem jeito. Tem assunto que é difícil, mas pelo menos de um jeito que você não ataca o outro. Né? Olha, eu estou me sentindo sobrecarregada. Quando eu cheguei hoje e depois de trabalhar tive que arrumar todas as coisas, né? e sentindo que eu estou sozinho, eu estou me sentindo sozinho fazendo as tarefas. Eu fico passando na minha cabeça que isso é injusto.
E eu queria conversar sobre você sobre a divisão de tarefas aqui em casa, como que a gente pode dividir melhor. É bem diferente do que a forma que ela falou, certo? Sobre o celular, aquele cara com o celular, como é que seria o cinto sob preciso? Quem quer arriscar? Pode? Isso é criticismo. O tempo todo você está com o celular na mão. Tá vendo? É difícil. Por quê? Porque são muitos anos a gente falando diferente. O tempo todo você está com o celular na mão é um criticismo. Né? Então fala de novo o cinto. Deixa eu ver. Me sinto ofendida porque você não está prestando atenção nos detalhes da nossa família, do seu filho. Quando você falar assim, você não está prestando atenção na nossa família. Isso também é um criticismo. Sabe por quê? Tá vendo tanto que é difícil? Calma que nós vamos chegar lá. É um criticismo, porque você não foi específico o suficiente. Você não está prestando atenção no nosso filho. Não tem um momento específico para a gente poder discutir. Entendeu? Por exemplo, hoje a Clara estava brincando e ela ficou tentando te mostrar o desenho dela e eu vi que você estava ocupado e não conseguiu olhar. Eu fiquei sentindo uma sensação de que é como se passou pela minha cabeça que nossa família estava se afastando, né? Que ela não estava tendo a sua atenção suficiente. Eu preciso que quando ela te mostra um desenho, você para o que está fazendo, nem que seja por um segundo e fala assim, nossa minha filha, que coisa linda, o papai adorou. Você entende o quanto que eu fui específico aqui, sobre uma coisa específica que aconteceu? Você não está prestando atenção no nosso filho, não tenho... porque é geral demais, é muito generalizado. Especificou. É como se você fizesse isso o tempo todo. E aí ele vai falar, não é o tempo todo, porque não quer o tempo todo. Isso, entendeu? Aí você vai entrar na defensiva facilmente. Você entende? É bem... Exatamente, parece complexo, mas complexo para mim é viver brigando. É muito mais difícil viver brigando do que aprender essa técnica, né? Depois que você pega o hábito, aí você começa a usar em tudo. Usar com funcionário, usar com chefe, usar com os filhos, porque funciona muito bem. Tá? Então sejam específicos. Então no caso lá do celular, amor, tô aqui preparando, tô me sentindo sozinho aqui, preparando a janta. Agora, tô falando de sempre, tô falando de agora. Né? Eu queria que você, resolve o que você tem para resolver para a gente poder conversar. Tá vendo que é uma forma que não precisa ficar assim muito formal. E aí vai importar muito o tom que você usa, o jeito que você fala, a vibração que você está ali naquele momento. O cinto sob preciso tem a ver com isso. Rodrigo, eu sei que quando a pessoa tenta falar demais, ela cai mais na armadilha. Quando ela fala muito, não consegue parar, não consegue sustentar o silêncio. Não, é quando ela quer se explicar demais. Porque eu sinto que eu estou magoada, porque você está, se falar, vocês podem largar o celular agora para a gente aproveitar o momento em família? Parece que você cai menos, quando você é mais objetivo na fala. Frequentemente isso é verdade mesmo. Algumas vezes a gente não consegue elaborar muito bem o que a gente quer. Você vai falando, mas você cai mais na armadilha. O sentimento é algo difícil, às vezes a gente tem que usar de metáfora, de comparações, às vezes a gente tem que usar de exemplos assim, né? E que isso é útil para falar da alma humana, né? Porque frequentemente a gente não consegue colocar em palavras. Às vezes é até legal você ter uma lista de sentimentos. Eu posso até mandar lá no grupo, uma lista de sentimentos. Pra você saber que eu tava sentindo isso aqui, eu nem sabia o que era. Agora eu sei, é isso aqui que eu tô sentindo. Você mostra pra pessoa direitinho. Você vai lá no WhatsApp, o meu sentimento. Peraí. Aqui, ó. Encabulado. O quê? Quanto mais cedo, melhor. Mas, ó... Como que a gente aprende a ser um casal? Sendo um casal ou baseado nas relações dos nossos pais. Né? E aí, é o melhor exemplo. Então, assim, a gente devia mesmo estudar isso, porque isso, né, ia melhorar tanto. Acho que esse curso tinha que ser antes de casar. É igual quando você vai ter filho. Você tem um curso de gestão, de mentalidade.
Fala aí pro pessoal da internet escutar você também. Quando você vai ser mãe, você tem um curso de gestante que te ajuda muito. Então, acredito que se tivesse um curso desses, quando a gente fosse casar ou até mesmo estiver namorando, você começa a ter essa parceria, esse respeito um com o outro e aprende muito mais. Eu acho que é mais fácil de lidar com os sentimentos, né? É isso. Agora tem, ó. Não tem problema, agora tem. Vamos... Quanto mais cedo, melhor. Segura, se alguém for perguntar, você leva para a pessoa. Eu já não acho que nós tivemos um curso para relacionamento de casal, já assusta a pessoa. Mas é porque a maioria dos problemas começam no namoro, mas é que você vai falar, nossa, não vou nem casar, né? Mas ó, seria melhor se a gente entendesse no namoro que aquela não é a pessoa pra gente casar do que depois. Né? Então, assim, é o momento, sim, da gente ver isso. Tem conversa que a gente tem que ter durante o namoro que evita problemas de anos no casamento. Eu só namorei 10 anos, né? Eu já sabia que o casamento ia ser... Como é que ia ser, né? Inclusive, muita gente compara a questão da piscina, né? A turma tá lá dentro, eu que tá lá de fora pergunta, e aí, como é que tá a água? Como é que tá dentro, será tudo lá? Vamos lá, quem tá lá dentro fala, pode vir que é bom. Então, pode falar que as pessoas casadas são mais felizes. Pode falar. Pode falar, meu amor. Já falei. A Lu tá falando assim, que é porque em média as pessoas casadas elas são mais felizes do que o solteiro. Tá? Então essas brincadeiras que o povo fica falando. Brinca muito, né? Que casamento não sai dessa, não vale a pena. Melhor é vida de solteiro, né? Mas claro, não tem. E aí tem um ponto interessante, olha só, como é que é a questão do padrão? Primeira vez que a pessoa casa, qual que é a chance de divórcio? Você tem noção? 42% a 50%. Primeiro casamento. Segundo casamento, 67%. Terceiro casamento, 73% de divórcio, a 78%. Então, assim, por que vai aumentando? Porque o padrão da pessoa é o mesmo. Né? Se a pessoa não muda o padrão, se ela não treina uma coisa diferente, ela vai ter os mesmos problemas. Muda de pessoa, muda o mesmo problema. Falei, né? Não é a troca de parceiro que resolve. Então nós temos que resolver realmente, se for possível, tem algumas coisas que realmente são incompatíveis. Né? Mas se for possível você melhorar com a sua comunicação, com certeza você vai melhorar. Ah, mas ele não está fazendo aqui, meu marido não veio, meu namorado não está aqui, sei lá. Como é que eu faço então? Se você começa a transformar a sua comunicação, você consegue trazer mudanças para dentro da sua casa, mesmo que ele não esteja aqui. Você começa a usar, diminuir o criticismo, a pessoa vai diminuir a defensiva. Né? Você citou na primeira aula também que uma participante vinha sozinha e o marido não vinha, né? Uhum. Aí ela que levou isso para dentro de casa. Né? Isso, e conseguiu fazer a transformação. Quando o outro usa do criticismo com você, o que você faz? Você usa o cinto sob preciso para ele, reverso. Ao invés de ficar se defendendo, antes de se defender, você bota um pause em você falar assim, não foi desse jeito, que não teve nada a ver, que eu não deixei o controle assim, foi porque eu estava acelerado, papapá. Não, pausa isso, e aí você usa o cinto sob preciso reverso. Né, amor? Né, você está aí preparando a comida, está se sentindo sozinho, você queria que eu desligasse o celular para poder ficar com você, é isso? Então, mesmo que ele tenha sido crítico, você vai e usa o cinto sob preciso como se ele estivesse falando, entendeu? Por quê? Porque aí a pessoa com o tempo vai utilizando daquele jeito também. E nem percebe. Tá? Você explicou para a pessoa o que ela sentiu, então você mostrou que você está escutando de verdade. E aí, se você concorda, você pode falar, se você discorda, você também discorda usando o cinto sob preciso. Mas primeiro você mostrou que você entendeu. É isso que é empatia. Quando você mostra que entende, é quando você explica o que você entendeu. Ó, você está precisando, você chegou tarde, você está cansada, você já trabalhou o dia inteiro, tem um monte de coisa para fazer aqui em casa e você quer conversar sobre como é que nós vamos fazer isso, porque você também está cansada. Né? Nós dois temos muita coisa para fazer, você e eu, então nós temos que conversar sobre isso. É isso que você quer? Então, pronto, mesmo que ela foi crítica, ela amor, é isso que eu quero. Então vamos lá, certo? Não, faz sentido para mim, ou então não faz sentido para mim. Ou então, não, eu estou sentindo assim, aí você fala o que você está sentindo usando o cinto sob preciso. Fez sentido essa técnica, pessoal? Pode ser esse aqui, número 6. Tem várias cenas aqui. Eu quero que vocês tentem usar o cinto sob preciso nessa situação. Então, seu marido, no caso...